ele esteve ministrando para nós na Campo Mega e foi uma bênção. Já sentiu aí com os jovens. Eu creio que Deus vai usar a vida dele nessa noite. Amém? Se puder, sentado à mesa, estender suas mãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, Pai, e colocar a vida do teu servo diante do teu altar. Se eu posso usá-lo de maneira poderosa nessa noite, que a palavra ministrada aqui venha diretamente do teu coração, Pai, e encontre, Senhor, Pai, corações acessíveis, Deus, abertos, sensíveis à tua voz nessa noite, de modo que saímos desse lugar tocados por ti, transformados, Senhor. Faz isso para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Querido, muita graça e paz do Senhor seja derramado sobre vós e sobre toda a vossa casa. Amém, queridos? Eu quero falar da minha alegria de a gente poder adorar junto nessa noite. E quando a gente tem a oportunidade de se reunir junto assim e adorar, a gente já está fazendo um aquecimento do céu. Amém, queridos? Já que lá no céu não vai ter placa, não vai ter nada que nos divide. Então é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de adorar o nosso Deus juntos. Eu fico muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Fico muito grato a Deus de nos ter incluído nos propósitos salvíficos dele. Amém, queridos? Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Laércio, toda a liderança, todos os pastores aqui da igreja, pela confiança em me dar um lugar de tamanha honra, que é falar em nome do Senhor para o povo do Senhor. E eu espero de todo o meu coração, obrigado, querido, que eu possa ser de alguma utilidade para você nessa noite. Amém, queridos? Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estar lá na Campo Mega. Foi muito bom, foi muito jóia, foi maravilhoso. Eu saí dali revigorado. Foi uma delícia, né? Então, esses projetos de Deus que Deus aprova, então ele sempre vem e renova as nossas vidas. Eu quero compartilhar com a amada igreja hoje algumas impressões que o Senhor colocou no meu coração. Desde quando eu tive a alegria de receber o convite de estar adorando com as irmãs, os irmãos, os jovens hoje. E para isso eu queria te convidar para você vir comigo lá no Velho Testamento, lá no capítulo de número 21 de Números, tá bom? Números, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Depois eu quero fazer a leitura do verso 21 até o versículo de número 31 desse mesmo capítulo, para a gente ter um insight, assim, né? Ter uma visão panorâmica do capítulo todo, a fim de que o nosso entendimento seja mais amplo naquilo que Deus Todo-Poderoso queira falar conosco nessa noite. Eu vou aguardar por você. Livro de Números, capítulo de número 22, verso de 1 a 6 inicialmente. Glórias a Deus. Tinha um botão, velho. Números 22, de 1 a 6, diz assim: Elas desligaram. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva no campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Por favor, querida igreja, verso 21.
Então Balaão, levantando-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira do Senhor, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou adiante, mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos oferecer a Deus mais uma oração. Obrigado, Senhor, por nos reunir aqui neste lugar. Abrimos para Ti o nosso coração e pedimos que nela a Tua palavra seja depositada, a fim de que a gente possa gerar fruto para a glória do Teu nome. Nós buscamos essa noite a Tua face, porque é da Tua face que precisamos. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas à medida que nós buscamos primeiro ao Senhor. Por isso nós estamos aqui, nós nos aquietamos na Sua presença, para de Ti receber tudo que o Senhor está disposto a nos dar nessa noite. E por isso que vamos receber, nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, o texto que a gente acabou de ler, um pouco longo, ele nos mostra uma das cenas mais engraçadas de toda a Bíblia. Toda vez que eu me deparo com esse texto aqui, eu dou muita risada, porque ele é um texto inusitado. E por que eu fui até esse texto nessa noite? Ou melhor dizendo, por que eu fui conduzido a esse texto nessa noite? Quarta-feira passada, eu tive a necessidade de ir ao médico depois do trabalho. Eu estava com uma gripe tremenda. E assim cedo eu fui até o hospital. E enquanto eu aguardava para ser atendido, eu não conseguia prestar atenção em muita coisa, porque eu sentia que parecia que havia um aquário dentro da minha cabeça. E eu, naquele estado ruim, com febre, a garganta doendo, eu comecei a ouvir vozes. E eu olhava as pessoas e o que eu prestei atenção é que a voz dizia sobre discípulo, sobre catecúmeno. E eu comecei a pensar, falei, puxa, será que o Senhor está falando comigo? Mas na verdade não era, queridos, era a televisão que estava atrás do pilar e que eu tirei a cabeça assim, estava se passando novela. E eu nunca tive o hábito de assistir novela. Mas aquelas palavras tão comuns a nós, discípulo, catecúmeno, eu já pensei, classe de batismo. Alguém que está sendo preparado para, está sendo mandado para o céu, eu já me alegrei. Mas não era a novela das 6 ou das 7. E eu comecei a prestar atenção, porque eu falei, ela deve ser evangélica. Mas na verdade ela estava dizendo o seguinte, ela estava diante de um terminal de computador, fazendo uma espécie de consulta espiritual. E a voz do outro lado dizia para ela o seguinte:
mais ou menos que ela não deveria buscar em outros lugares, e ela também tinha que parar. Isso me chamou muita atenção, daí a razão do meu comentário. Me chamou a atenção, ela dizia assim, que aquela pessoa, que no caso acho que era a atriz Marisa Hort, ela não deveria buscar em lugar nenhum e nem ir à igreja. A consultora espiritual dela dizia: olha, pare com isso, não vá à igreja, busque o Deus que há dentro de você, levante um altar ao Deus que está dentro de você. E eu olhei aquilo e já acendeu todas as luzes vermelhas no meu coração. Eu falei: isso é errado. E amados, eu comecei a pensar, quantas pessoas, que é exemplo daquela personagem da Marisa Hort, está nesses dias sendo influenciado por esse tipo de conselho. Olha, você não precisa ir à igreja, você não precisa buscar a Deus, Deus está dentro de você. Lá na televisão, na novela, a moça dizia assim: Deus está no ar, Deus está na pedra. E eu dizia comigo: isso é panteísmo, isso não está certo. Deus, ele não é esse Deus genérico, diluído no meio da sua criação. As coisas não são dessa maneira, a palavra não ensina assim. E amados, eu comecei a pensar quantas pessoas a partir daquele momento passariam a considerar com menos zelo a igreja e começariam a buscar dentro de si próprio um Deus que jamais hão de encontrar. Porque o Deus verdadeiro, a gente encontra Ele no caminho da vida, quando a gente é alcançado pela graça de Jesus Cristo e Ele nos inclui nos seus projetos. Amém, queridos? Porque todos que nascem, eles nascem com essa carência de Jesus Cristo. E eu comecei a pensar, irmãos e irmãs, que muitas pessoas nos nossos dias vão decretar falência espiritual por conta desses conselhos maus. Muitas pessoas jamais se encontrarão com Deus ou perderão Deus de vista em virtude desse tipo de conselho que é dado em rede nacional e que depõe contra as verdades do Evangelho. Entendendo isso, amados, no outro dia eu ia pensar nessa questão de falência espiritual. Quantas são as pessoas que nos nossos dias estão hoje em pleno processo de falência, de decadência espiritual? E o Espírito de Deus me levou até essa figura clássica de Balaão. E aí eu me deparei com esse homem, um profeta maravilhoso, um homem que nesse texto aqui a gente encontra falando em línguas estranhas, mas não a língua dos anjos, a língua dos asnos. Porque a gente vê aqui um homem falando com um jumento. E eu não me recordo uma outra vez, a não ser no Jardim do Éden, que um homem tenha conversado com um animal. Esse texto aqui, ele nos mostra essa cena engraçada e nada convencional de um homem conversando com um cavalo. Aliás, isso sugere o texto desse título desse sermão, que é Dando Bom Dia a Cavalo. Amém, irmãos? O texto, né, sugere, então fica aí como sugestão o título desse sermão, Dando Bom Dia a Cavalo. Queridos, não vejam que a gente encontra aqui um profeta que era alguém poderoso, era alguém que tinha um ministério abençoado na terra, num tempo onde Deus visitava a escolhidos. Balaão, ele era alguém que Deus falava com ele. Balaão era alguém que tinha comunicação com Deus num tempo onde a comunicação com Deus era restrita. A Bíblia diz desse homem aqui que ele tinha um ministério abençoado e aprovado. Veja comigo o verso de número 9 e verso de número 10 do capítulo 22. A Bíblia diz o seguinte: veio Deus a Balaão e disse: quem são esses contigo? Ou seja, era um ministério marcado pela presença e por comunicação com Deus. A Bíblia também afirma, queridos, que Balaão, ele tinha um ministério poderoso, ele era respeitado e famoso. Versos 5 e 6. Leia comigo, consulte a Bíblia.
Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a terra. Verso 6: vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Olha a parte última do versículo: porque eu sei a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ou seja, aonde o cara chegava, a coisa acontecia. A fama de Balaão era tremenda. Ele era aquela pessoa que era conhecida pela ação sobrenatural de Deus na vida dele. Ele tinha um ministério poderoso, isso não dá para negar. No entanto, o que a gente vê aqui é um sujeito que já teve um ministério abençoado, respeitado e famoso, conversando com o jumento. Eu imagino os dois ajudantes de Balaão parados, com a mão no bolso, olhando o chefe conversar com o jumento. E você me feriu? E o jumento respondia. E ele passou a dialogar com o jumento. Amados, alguém que já tem um ministério tão poderoso estava dando bom dia a cavalo agora. Ele estava agora conversando com animais. Queridos, Balaão, ele é a clássica figura de pessoas cuja vida espiritual e ministerial entrou em decadência. O Senhor Jesus nos alertou que nos últimos dias o amor haveria de se esfriar, o amor por Ele, a vontade de buscar a Deus, o dar ouvidos à palavra. Tudo isso seria sintomas do final dos tempos. As pessoas não considerariam a vontade de Deus. E a gente vê isso até na televisão. Então, queridos, Balaão aqui é um homem em franca decadência. É alguém que um dia já teve uma vida espiritual vigorosa. É alguém que um dia já foi conhecido nos seus dias pela presença inequívoca de Deus na vida dele. Havia um dia na vida de Balaão que olharam para ele e disseram: olha, Deus está na vida desse homem. Deus está na vida desse homem. Manda chamar ele aqui, eu estou com um problema. Pede para Balaão vir aqui. E amados, a gente vê a vida de Balaão aqui como um retrato daquilo que pode acontecer com todos que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Porque só cai quem está no alto. Amém, queridos? Só pode sofrer queda quem já saiu do buraco. E Jesus já nos tirou desses lugares subalternos. Amém, queridos? Ele nos assentou nos lugares celestiais. Mas veja bem, como Balaão, nós também podemos correr o risco de entrar em decadência espiritual. Não são poucas as pessoas que nós encontramos na vida que diz: ai, pastor, ai, irmão, quando eu orava, era uma beleza, o fogo caía, o fogo pegava. Pastor, eu acordava de manhã, eu tinha uma vontade tremenda de acordar meia hora para fazer devocional. Pastor, a melhor hora do dia para mim era devocional. Mas hoje em dia a pessoa fala: ah, eu não tenho tempo, eu já acordo correndo, eu já estou com tantos compromissos. Amados, nós vivemos uma geração acelerada e que precisa guardar princípios da palavra para não entrar em decadência espiritual. Amém, queridos? E eu fiquei pensando que eu jamais gostaria de um dia dar bom dia a cavalo. Eu jamais gostaria de entrar em decadência espiritual. Eu jamais gostaria de me referir às pessoas como alguém que um dia foi. Eu não quero dizer de mim eu fui, eu quero dizer eu estou. Eu quero olhar para você e você falar para mim: estou mais firme do que nunca. Amém, queridos? Eu não quero que a nossa vida seja marcada pelos verbos do passado. Oh, pastor, quando eu orava, o fogo até cá, pastor, eu começava orando assim, pastor. Eu ia orando e Deus ia me enchendo, a pessoa vai tornando. Eu ia orando
orando, pastor, e o cão ia saindo, e a pessoa entortando. E eu ia orando. Gente, a gente começa aqui a se encher a noção. Começa a falar em línguas estranhas, só vendo o testemunho da pessoa. Aí você vai entrando naquele filme. Aí você fala, e aí? Não, mas hoje em dia não. Hoje em dia, pastor, eu estou mais maduro. Isso era coisa do primeiro amor. Esse negócio de ir na igreja todo domingo, não, eu vou lá de vez em quando. Aí eu analiso o sermão para ver se a homilética, a hermenêutica está correta. Eu vi que está errado. Então eu decidi ficar na minha casa, lá eu leio a palavra, lá eu recebo os downloads, aleluia, de Deus, né? Transito pela vida, cheio de uma unção que ninguém quer, que só está comigo. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado para não entrar em falência espiritual. Amém, queridos? Precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não seja marcada em algum momento por essa cena absurda de ficar conversando com animais, dando bom dia a cavalo, nos comunicando com os incomunicáveis. Amados, qual é aqui a receita ou a ideia para que a gente não entre em falência espiritual? Por favor, versos 6 e 7, queria explorar com vocês alguns tópicos que eu acho muito importante. Então, verso 6 do capítulo 22 diz: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Querido, eu vejo aqui no verso 6, e agora no verso 7, leia comigo. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Como evitar a falência espiritual? Primeira coisa, nunca utilize o potencial divino em benefício próprio. Amém, queridos? Ninguém tem em si próprio o poder de amaldiçoar ou de abençoar. A gente só faz alguma coisa pela vontade e propósito de Deus que está inserido em nós. Ninguém em si é poderoso para amaldiçoar. E ninguém em si é poderoso para abençoar. É Deus quem vai dar a palavra de bênção, ou é o homem que vai usar o potencial divino em maldições. O homem é apenas um instrumento, um veículo, cabendo a ele, o homem, saber a quem ele serve e com que motivação. Perceba uma coisa: os homens chegaram trazendo o preço da macumba. Eles vão até Balaão e eles já chegam com um saquinho trazendo a oferta, chacoalhando a moedinha. Amados, e o profeta, ele pira. A hora que ele vê aquele monte de dinheiro, ele simplesmente pira. Ele coloca um preço dentro do ministério dele. Por favor, leia comigo. Olha aqui o que o texto diz, verso de número 7, né? Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos do Midianitas, levando consigo o preço do encantamento, da mandinga, da macumba. Os homens chegaram trazendo o preço daquilo, e Balaão pirou. No verso 18 ele fala: olha, meu ministério custa tanto. Quer ver? Olha lá, vem comigo ao verso 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor. Querido, quer dizer então que se a oferta fosse maior, ele se renderia a si mesmo. Amados, entenda uma coisa: esse homem botou preço no ministério dele. Chegou um momento da vida desse homem que, por conta de uma oferta do mundo, ele parou de servir com dignidade. Chegou um momento da vida desse profeta que, dependendo da oferta, ele pararia. Até aqui, Balaão
Balaão estava servindo a Deus. Agora ele usa o poder de Deus inserido e emprestado na vida dele para fazer trabalhos espirituais mercenários. A quem pagasse mais, ele estaria colocando o dom de Deus. Ouça, o dom de Deus que há em mim e o dom de Deus que há em ti. Olha para mim e diga assim: o dom de Deus que há em ti. Diga para ele. E às vezes até aqui ele está achando que não tem nenhum, mas ele tem sim. Você tem sim, viu, querido? Fique tranquilo, porque pelo menos o talento você tem. Você pode não ter descoberto ele, mas ele vai ser descoberto em nome de Jesus. E no tempo certo vai ser usado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o dom que Deus nos empresta, ele nos empresta para serviço dele. Não há quem pregue bem, quem toque bem, quem limpe bem, quem cante bem, quem pastoreie com excelência, que faça isso para a honra do nome dele. Não há, queridos, nenhum objetivo no coração de Deus que não seja dar dons aos homens para que o nome do dono do dom seja glorificado. Amém, queridos? De jeito nenhum eu posso subir aqui e pegar esse violão e cantar lindamente e pensar assim: puxa, como eu canto bem. Nossa, como o David aqui não precisava aprender comigo. Jogar perninho, tirar os pés, evangélico, claro. E pensar que isso vem de mim para mim mesmo. Balaão cometeu um equívoco tremendo, que é o equívoco que muita gente comete hoje. O dom que ele tem não é dele. Diga comigo: o dom não é meu. O dom é de Deus. Ele nos empresta, querido, que é para a gente usar para a glória dele. Então o que você sabe fazer de melhor, você tem que fazer para Deus. Amém, queridos? E se vierem dizer para você: olha, vamos fazer tal coisa, e se vier uma oferta, querido, nós não podemos ceder à tentação que Balaão cedeu. Ele cedeu à tentação do lucro. Nós não podemos ceder nem à tentação do lucro, nem à tentação da fama, nem à tentação do reconhecimento, do aplauso, porque a Bíblia diz que a ruína está quando a gente começa a se soberbecer. Muitas pessoas têm utilizado o potencial de Deus na vida dele para benefício próprio e não para a glória de Deus. Deus nos chamou para glorificarmos o nome dele. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu vejo aqui, se a gente não quiser ser pessoas que entram em falência espiritual, nunca utilizemos o dom divino, o potencial divino a favor de nós mesmos. Amém, queridos? Verso de número 9, venha comigo, por favor, em nome de Jesus. Verso 8 e 9, a Bíblia diz assim: Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Queridos, eu acho maravilhoso o senso de humor de Deus, porque aqui Deus ele se faz desentendido, como se Deus não soubesse quem essas pessoas. Esse tópico aqui nos chama a atenção para uma coisa: se eu não quiser entrar em falência espiritual, eu não posso estabelecer alianças ilegítimas. Amém, queridos? Amém. Nós não podemos nos aliançar com aquilo que depõe contra Deus. Nós não podemos concordar com situações, coisas e ideias que depõem contra a verdade bíblica. Queridos, até parece que Deus não sabia quem era essa turminha que tinha vindo falar com Balaão. Eu olho para esse texto aqui, eu costumo chamar esses homens, agentes de Balaque, de KGB. Mas não é a KGB soviética, é os caras da gangue do Balaque. É aquelas pessoas que vêm, é o povo da KGB, é os caras da gangue do Balaque. Eles vêm trazendo toda sorte de oferta para tirar o crente do caminho. Eles vêm trazendo toda sorte de manjar do mundo para fazer com que o sujeito volte a andar na escuridão. Então, os jovens recebem a visita da KGB.
Os homens recebem a visita da KGB. As mulheres, todo mundo é vítima da gangue do Balaque, que são essas pessoas que vêm trazer uma oferta que parece encantadora, mas cujo final é trágico, é vergonhoso, é decadente, é terrível. Amados, a Bíblia diz que a KGB chega até Balaão, e Balaão, ao invés de falar para eles: olha, eu não estou aberto a negociações, eu digo não. Ele simplesmente diz o seguinte: espera aqui, que eu vou ver se Deus me dá um habeas corpus para me andar com vocês. Eu vou passar a andar com vocês. Amados, tem um ditado que diz o seguinte: me diga com quem tu andas e eu digo. Dificilmente, se vocês me verem dentro de um carro, como chama esses carros sem capota, sem conversível? Difícil, eu até imagino fazer. Dificilmente você vai dizer: olha que santo homem de Deus é o pastor Mateus. Se você me ver sentado num carro conversível, com um monte de cara, tudo com cara de Fernandinho Beiramar, ouvindo algo nesse sentido, todo mundo chacoalhando a cabeça, vai assim comigo, querido, chacoalhando a cabeça, no ritmo da música, e aí aquela fumaceira, todo mundo falando palavrão. Dificilmente alguém vai olhar e falar: puxa, que homem boca suja, aquele ali não é ferrado, aquele lá é o pastor Mateus. Aquele ali, no meio da fumaça ali. Querido, me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Não dá para fazer aliança, não dá para andar com qualquer um, não dá para entrar em qualquer lugar, não dá para ir em qualquer lugar, mas simplesmente não dá. Sabe por quê, querido? Porque se a gente não quiser entrar em franca decadência espiritual e ministerial, a gente precisa escolher muito bem com quem a gente vai andar. Porque se a gente anda com gente sábia, com o tempo a gente acaba assimilando até por osmose espiritual essa santa sabedoria. Mas começa a andar com alguém que só masca chiclete e fala tudo errado, morou, para você ver se daqui a alguns dias você vai estar falando tudo errado. Mas não o português errado, mas uma língua estranha. Ah, porque eu fui lá, peguei o cara, fiz papo, já subiu, já era. Ah, porque eu fui lá, peguei o cara, papo, eu fiz assim, subiu, subiu. Eu fui batizado, eu subi, pastor, eu subi. Amados, a gente não consegue entender o que essa geração às vezes fala. Então, queridos, eu acho que se a gente não quiser entrar em franca decadência espiritual, a gente tem que escolher bem com quem a gente vai andar. Amém, queridos? Olha para a pessoa do lado e fala assim: eu quero andar com você. Deus, amém, queridos? Amados, a gente não pode entrar em combate que não é nosso. Não dá para fazer aliança com situações que vão envolver toda a nossa vida. O problema era lá do Balaque. O Balaque era que estava incomodado com o povo de Israel. Porque a gente chega, a gente incomoda as trevas mesmo, né, gente? Meu Deus, como a gente é um espinho no casco do capeta. A gente chega, o capeta sai assim, mancando. Meu Deus do céu, chegou esse homem, deixa eu me retirar. Não é, querido? A gente machuca o cão. Você não está com dó, não, tá, querido? Tá bom, eu fico com dó, porque também não tem dó de ti. Aí o problema é lá do Balaque. O Balaão está aqui, talvez orando em língua. Orando em língua. É a língua dos anjos, não do salmo. Talvez ele está adorando a Deus, ele chega a ver o Balaque para ele. Aí ele para a oração, vai atender os caras. E os caras estão chamando ele para entrar numa briga que nem é dele. Em vez de ele dizer não, ele fala: peraí, deixa eu perguntar para Deus se eu posso entrar nessa peleja com vocês.
A briga não era dele. Querido, nós não lutamos combates que não são nossos. Amém, queridos? Amém. Esses tempos atrás, eu recebi a visita de um amigo meu, de muitos anos, hoje ele é pastor. E eu fiquei feliz quando ele foi lá na Filadélfia. Eu falei, cara, que bom que você está aqui. Ele falou, Mateus, eu vim te ver. Eu falei, que bom que você está vendo. Aí abracei ele, conversei com ele. E aí eu vi que ele queria alguma coisa de mim. Eu falei, olha, se for útil, tudo bem. Aí ele falou assim para mim, Mateus, você já trabalhou com adictos, né? Eu falei, já, tive a honra de trabalhar com gente que Deus exalta o nome dele, da vida deles. Ele falou, estou com um problema. Tem um rapaz que tem lá no nosso grupo e ele usa drogas e tal. Eu falei, puxa, não tem paciência, carinho e tal. Fui falando e ele foi contando. E aí ele falou, olha, o rapaz, ele é problemático e eu quero mantê-lo no grupo, eu quero salvá-lo. Eu falei, tudo bem, pastor, então você tem que ter uma estratégia, né? Levar a Cristo e tal. E só que tem um problema. Ele falou para mim que ele só fica no grupo se a gente ajudar ele. Eu falei, Eu falei, mas como é que você está ajudando? Ele falou, a gente começou dando um botijão de gás. Então nós demos um botijão de gás ali na reunião. Na semana seguinte não entrou nada, eu procurei ele. Ele falou, está sem complemento lá em casa. Quem sabe o que é complemento? Ninguém sabe o que é complemento. Complemento é mistura. Quem sabe o que é mistura? Aleluia. Não, eu queria sem medo de ser feliz. Quem sabe o que é mistura? Levanta a mão. Complemento ninguém sabe. Complemento é coisa de rica. Hoje tem arroz, feijão e complemento. Qual é o complemento? Bolinho de arroz. Arroz, feijão e bolinho de arroz. Você trocou 6 por meia dúzia. Comeu arroz com feijão, graças a Deus, do mesmo jeito. É uma ovelha minha, pastor, que tinha essa mania de complemento, a Cláudia. Tanto que ela foi morar nos Estados Unidos. Você está morando no lugar certo. Porque lá que é complemento, aqui é mistura mesmo. E algumas são de duas, né? Tem a Clara e a Gina. Só falta a salada. Então para de reclamar, tá bom? Eu falei, mas e aí? Ele falou, aí a gente começou a dar. Eu falei, não, Marcos, você está errado, não é assim. Eu falei, ele está se aproveitando de vocês então, Mateus. E aí você entra no carro. Eu falei, Porque é o seguinte, acabou o gás de novo. E ele foi lá na casa de uma irmã e simplesmente pegou, dizendo que ia trazer. Isso já tem umas 3 semanas. Eu falei, então você quer um botijão de gás, é isso? Pedindo uma oferta, algo nesse sentido? Ele falou, eu queria que você fosse lá comigo para nós dar um susto nele. Eu falei, eu assustar ele? Irmão. Eu pensei assim, eu falei, acho que assim, ele viu meu tamanho, que algo cresceu para os lados, uns dedos para cá, e eu não sei o que ele pensa. Aí eu fiquei olhando assim para o amado irmão, acho que ele está pensando que eu sou um jagunço de Jesus. Eu falei, guerreiro, olha, se você, para ir lá com esse objetivo, eu não posso ir. Ele falou, mas por quê, Mateus? Eu falei, não, guerreiro, porque não é com essas armas que a gente milita. Ele falou, pode falar uma coisa? Você dançou. Deixa esse bujão de gás para lá, compra outro, dá para a irmã, toca para frente, para de sustentar, que você está, na verdade, alimentando o vício dele. Ah, mas ele me convidou para participar de uma tocaia evangélica. Em nome de Jesus, receba esse burro na cara. Já pensou um negócio desse? Alguém que você passa na rua, eu tô lá, trocando soco com quem eu nem conheço, colocando minha vida, meu ministério em xeque, porque o irmão resolveu me chamar com uma briga que não era nem minha. Eu falei, amado, eu sinto muito, mas não vai dar, pastor. Falei, dessa vez não vai dar, não. Se você quiser que inclua o nome dele no caderno de oração, já incluo dele e do seu também. Deus te dá uma sabedoria. Você viu uma quarta-feira, de meio de semana, me esperar, depois do sermão, para me fazer uma proposta decente dessa.
não procede de Deus. Amado, se a gente não quiser entrar em falência espiritual, não podemos estabelecer alianças indevidas. Amém, querido? A Bíblia diz que quem entra na vida do outro é como aquele que pega o cachorro pelo rabo. Isso é coisa de criança, né? Ele andando, puxa, e o gato ou o cachorro já morde. Então nós não podemos agir dessa maneira. Ter aliança com coisas que não é do agrado de Deus. Fazer aliança com coisas que depõem contra a santidade de Deus, contra o nome do Senhor. Amém, queridos? Venha comigo o verso de número 23. Então, se eu não quiser entrar em decadência espiritual, se eu não quiser um dia falar de mim nos verbos do passado, olha, eu fui, eu era, eu acontecia, nós não podemos estabelecer alianças com coisas que não agradam a Deus. Verso 23, a gente também não pode, vem comigo, verso 23, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta e a fez voltar para o caminho. Amados, se eu não quiser entrar em falência espiritual, eu não posso perder a visão espiritual. Amém, queridos? O que a gente vê aqui, nesse texto é uma maravilha às avessas. Toda a vez que no Antigo Testamento a gente vê anjo do Senhor com a letra maiúscula, é Jesus no Antigo Testamento. E aí isso tem um nome, isso se chama teofania. Diga comigo, teofania. E quando a gente tem visão de anjo, como é que é? Tem um nome que eu também não consigo me lembrar. Daqui a pouco eu me lembro, eu falo para você. Quando a gente vê no Antigo Testamento o anjo do Senhor aparecendo, alguém, é uma teofania. A gente está vendo aqui que um jumento está tendo uma teofania, está tendo uma visão do céu. Mas o profeta não. Um animal, ele está tendo um entendimento espiritual muito maior do que um homem que falava com Deus. Amados, ouça, se a gente não quiser entrar em decadência espiritual, nós não podemos olhar a vida sem visão espiritual. Amém, queridos? Diga comigo, visão espiritual. Irmãos e irmãs, liguem a televisão. Aliás, não liguem. Porque senão vai que assim, vai que obedece, né, pastor Davi? Aí não. Mas hipoteticamente falando, se você pega um jornalismo do tipo Cidade Alerta, do tipo, o que você vê ali é estatística. É estatística, não é jornalismo criativo, investigativo. É só veiculação de notícia que vai entrar por rol da numerologia do Estado. É só mais um número, é mais um crime, é uma cabeça, é uma família e tal. Mas hipoteticamente falando, sente ali e fica assistindo aquilo. Dentro de um tempo a gente vai começar a pensar que Deus deu corda no mundo e largou o mundo para fora. Porque não é possível todo dia derramar tanto sangue sem que Deus se manifeste, sem que Deus se incomode com isso. Porque quem assiste se incomoda. Me incomoda, por exemplo, ver, não que eu quero fechar os olhos da verdade, eu não estou dizendo isso, querido. Eu estou dizendo que a vida é muito bonita, mas o mundo é terrível. Existe muita injustiça, muita maldade nos nossos dias. Existe muito pecado oculto, existe muito cárcere da alma, existe muita realidade terrível que a gente não tem sequer o mínimo de conhecimento. E se a gente olhar esses fatos terríveis da vida, sem a devida visão espiritual, se a gente não assistir, se a gente assistir televisão sem visão espiritual, nós vamos achar que o mal está prevalecendo, que está 1-0 para o diabo sempre, que Deus não está sequer empatando, porque não é possível tanta tristeza, tanta maldade, sem que Deus faça alguma coisa. Este é um questionamento
das pessoas que eu trabalho todos os dias. E eu procuro trazer a essas pessoas informações dizendo o seguinte: vai haver um dia em que Deus vai julgar todas as coisas. Eu já ouvi um absurdo de dizerem para mim: é tanto crime que Deus não vai dar conta de tanto boletim de ocorrência. Eu falei: querido, fique tranquilo, porque Deus ele tem um computador do céu que é maravilhoso. Não falha, não precisa fazer backup, não pega vírus, ali pega tudo. Ali não esquece de nada. Fique tranquilo, desde Adão até quem não nasceu será chamado a juízo naquele dia. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão perdendo a visão espiritual. A visão espiritual da vida, a visão espiritual das coisas, a visão espiritual até dos elementos mais básicos da vida, como eu disse para você, arroz e feijão. Eu disse isso no acampamento. Eu fui almoçar e o refeitório estava cheio. Eu me sentei com o meu prato de comida e deixei o talher, fechei os olhos com os meus dedos e falei: Senhor, obrigado, eu te agradeço por esse alimento que o Senhor está me dando, porque eu entendo que ele é na minha vida hoje a prova da tua bondade, da tua misericórdia. Eu te agradeço pelo milagre do alimento no seio da terra e que o Senhor fez chegar até o meu prato, para que nesse dia não passasse fome como milhões de pessoas nesse momento estão passando, por conta não da tua falha, mas da injustiça humana. Obrigado, Senhor, amém. Quando eu levantei os olhos, tinha uma menina parada assim, ó, no lugar. Me olhando. Ela falou assim: que lindo. Já pensei, falei: será que está falando de mim? Olhei para o Juninho do meu lado, meu amigo, meu fiel escudeiro, e para o outro. Eu falei: o quê? Ela falou: você rezar para comer. Eu falei: eu rezo todo dia. Eu rezo. Do jeito que vem aqui, meu irmão, vai. Você vai falar: que linda macumba. Eu sou um macumbeiro dos bons. Onde é o centro? Você vai lá no centro, chama Comunidade Filadélfia. O centro de macumba, de boa cumba. Tá valendo, sabe o que for lá, vai ser uma vez. Eu falei: querido, você já imaginou o milagre que Deus fez para esse arroz chegar no seu prato? Você já imaginou que o agricultor jogou o grão na terra esperando que aquilo crescesse e pela graça de Deus cresceu? Então, amados, ela ficou olhando porque eu percebi que aquela querida colega de serviço, ela é do tipo que pensa que o arroz nasce na prateleira do Carrefour, que vai dar, tira um, já nasce outro automático. Não é assim que as coisas são. Não são tão mercantis, tão comerciais, tão naturais assim. Então não dá para viver a vida sem visão espiritual. Por exemplo, vamos casados. Quem é casado está só com o dedinho assim, maravilha. Dia 22 agora. Dia 22 agora, estou fazendo, dia 18 agora de julho, estou fazendo 25 anos de casado. É por isso que eu estou sem aliança, que a outra está sendo forjada, tá bom, querido? Eu alcancei o direito de colocar o ouro branco no meio lindo. Vou até fazer cintura para você saltar. E esses dias a minha cabeça está trabalhando no como é que eu vou surpreender a minha princesa. E hoje, antes de vir para cá, eu tive uma epifania. Lembrei do nome. Quando você vê o nome, é epifania. E eu faz 25 anos que eu estou tendo uma epifania. E ela se chama Vera. E eu falei: gente, eu vou aprontar para o lado dessa minha deusa, dessa liderança. Irmãos, eu já acionei minha filha. Falei: filha, marca aí dia 22 de junho, arruma um lugar onde a Vera vai ter um dia de princesa. Sabe aquela que você sonha, irmão? Você vai assim, todo mundo te vê, você nem anda, as pessoas te carregam. Você vai desfalecida, feliz da vida. É uma numa mão, outra na outra mão, outra no pé, outra no cabelo, outra assim, outra pisando nessas costas, tal, não é? E eu furou, e eu encheu, pode ser o que for. E aí, bandeira, ela fala: rapaz, vai sair uns mil e pouco, não tem problema, divide no cartão, coloca lá, dá 200 de entrada e faz 10 de 100.
uma ideia de Deus. Eu falei, puxa, já que eu estou vivendo com esse anjo, os casados, quem é que fazia? Olha para tua esposa, você acabou de ter uma epifania, malandro. Você acabou de ver um anjo, você ficou muito melhor depois dela, eu tenho certeza. Ficou ou não ficou, tio? Irmãos, eu vou ligar amanhã no novo shopping. Nós vamos começar o dia 22 de junho andando de helicóptero. Minha princesa vai nas alturas. Ela vai descer de lá com a perna todinha. Aí ela vai para o Instituto de Beleza. Depois eu vou levar à noite para jantar à luz de velas, tá bom? E vou botar alguém fotografando isso tudo atrás de nós, filmando. Tudo que é para me contar para meus netos. Porque são 25 anos de vida conjugal. Nos nossos dias está acontecendo uma inversão da ordenança bíblica. Deixará o homem, pai e mãe, até que a morte os separe. Por isso que os maridos estão indo lá e matando as esposas. Não está acontecendo isso todo dia, na frente das crianças. Uma geração traumatizada e estigmatizada com aquela frase: meu pai matou a minha mãe. Querido, você já imaginou o que é isso na cabeça de uma criança? Meu pai matou minha mãe. Então, amado, sabe por quê? Porque os homens estão perdendo a visão espiritual. Dessa ou desse que está do meu lado, ela não é o meu objeto. Ela não é algo que eu conservo ou que eu elimino da face da terra. É alguém que eu amo e que eu respeito e que eu valorizo e que eu ponho para cima. Porque falta a visão espiritual de quem é ela, de quem é ele, de quem são essas criancinhas que estão correndo. Às vezes é criança, às vezes é criança, mas é criança. Vem cá. Não pode perder a visão espiritual. Quando é criança é fácil, mas quando é criança é mais difícil. Mas mesmo assim, querida, a Bíblia diz no Salmo 127, herança do Senhor são as crianças, e bem-aventurado o homem que enche deles a sua honra. Essa é uma versão ultra contextualizada de acordo com a minha tradução, tá bom? Não está na Bíblia não procure que vocês vão achar. Diga assim: eu não posso perder a visão espiritual do que acontece na sua casa, nos seus negócios. Pastor, com dificuldade, querido, tem a visão espiritual. Deus está no negócio, né, mano? Tem problema em casa, na igreja, querido, tem a visão espiritual. Deus está no negócio. A gente não é ter. A única palavra que eu sei que Deus não fala é opa. Deus não fala opa. Ele não fala opa. Ele não pode falar opa. Tipo, ele fala opa. Hoje, por exemplo, na hora do almoço, eu disse opa. Eu fui pegar uma caneca, eu tenho mania de caneca. E aí eu não sabia, porque eu não tenho o dom da clara evidência aleluiante, de que tinha um copo dentro da caneca. E naquela sede coca-colante, eu catei o copo, irmãos, que eu fiz assim, algo saiu voando. E eu já olhei, eu falei: hoje é minha folga, já vou me arrumar serviço. Que bateu a pedra de mármore na mesa, você imagina. Virou, tem um monte de vidro. Eu falei: olha o que vocês fizeram para mim. Eu falei: é só você limpar, Maria. Então é isso. Assisti um documentário joia no History Channel. Meu Deus. Eu olhei para cima, igual eu fiz aqui. Eu fui lá na vassoura e limpei tudo. Fui lá, limpei tudo. Aí fui para Coca-Cola. Queridos, eu não podia saber que estava daquele jeito. Aquilo podia ter começado uma briga. E a briga ter estragado o dia, semana ou esse resto do ano. Então eu queria dizer para você, querido, não perca a visão espiritual. Não seja como essa geração desse mundo que olha tudo pelo natural. Ah, não, vamos largar, aí você para lá, vai para lá, vai para cá. Não, querido. Nós
nós carregamos a marca de Cristo, amém, querido? Ele olhava para Pedro e falou: tu és Pedro, tu és Simão, mas tu serás chamado de Pedro. Então Deus, ele olha o que está na frente, mas ele vê o futuro, ele sabe, ele tem visão espiritual, ele sabe o potencial de cada um de nós. E ele nos deu o Espírito, não é para ficar aqui adormecido dentro de nós, não, mas é para iluminar com a candeia divina a luz dos nossos olhos, para que a gente olhe para a vida e saiba que a vida é mais do que coisas que se podem comer ou sentir, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga comigo, visão espiritual. Tem que saber que sempre tem uma ação divina acontecendo, irmãos, no invisível da vida. Sempre tem. Deus sempre está aprontando alguma coisa para o teu e o meu benefício nas circunstâncias do dia a dia. Amém, querido? Um atraso, um pneu que fura, uma fechada no carro, alguém que amanhã de manhã decide andar a 20 por hora na tua frente. Ele parece que ele se desloca em slow motion. E você morrendo de peso. E ele está ali em slow motion, como se estivesse numa estrada florida na Califórnia. Tem porquê. Olha o meu irmão e fala assim: não fique nervoso. Senão o meu irmão já até sai para beber água, é só de falar que já começa a pressão dele já sobe. Tem alguma coisa que Deus vai fazer por conta daquilo. Ele está usando aquela bendita tartaruga que está na tua frente para fazer alguma coisa. Porque se a gente não olhar a vida do ponto de vista de Deus, a gente vai começar a achar que Deus não existe, que a vida não presta e que nós somos infelizes. Isso não é verdade. Nós somos as pessoas mais felizes da terra. Amém? O mundo é injusto, mas Deus vai consertar todas as coisas. Ele vai, ele prometeu. O mal não vai vencer. Não vai vencer, queridos. Não vai, não pode vencer, porque a Jesus foi dada toda a honra e toda a glória. Por isso a gente tem que ter visão espiritual. É uma coisa que ajuda a gente a não desviar, sabia? Uma coisa que acontece com quem desvia é que a primeira coisa que acontece, ele perde a visão espiritual. É onde as coisas do mundo começam a ter mais brilho do que as coisas de Deus. Falta visão espiritual. Por fim, eu queria ler com você 3 versículos, pode ser? Verso de número 9, do capítulo 22. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes contigo? Venha comigo ao verso 12, por favor, queridos. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Venha ao verso 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Olha aqui. A história aqui é a seguinte: Deus chega para Balaão, se fala de um ano, né? Ô Balaão, quem são estes que estão com você? Aí Balaão, achando que estava prestando um grande favor ao Eterno, esclarecendo a sua dúvida divina, fala o seguinte: ó Deus, eu vou falar para o Senhor, hein? Esse pessoal que está aí é o povo da KGB. Aí Deus fala: da KGB? É os caras da grande Balac. Já ouviu falar, Jesus? Não ouvi falar. Falei: então, pois é, Jesus, eles vieram e fizeram uma oferta para mim, fazer um serviço extra, um serviço. Aí lá fazer um ziriguidum lá no nome de Jesus, tomar sua roupa, comer o poder, falar: isso é benção, né? O seu poder o seu poder é balde da Chico e também Francisco. Ah, tá. Mas não é para você ir com eles. A maior oferta não é para ir com eles. A vontade de Deus para Balaão era muito clara: não é para ir. Não era para ir.
Eu vou ali falar com Deus para ver o que ele tem para me falar. Amado, o verso de número 9, Deus já tinha dito para eles: não é para ir. A ordem de Deus é muito clara. Deus não deu margem para imaginar que a ordem dele fosse para ser interpretada. Deus disse não. Faz assim comigo, querido. Não. Olha para o irmão e fala assim: não. O irmão fala para você: me empresta 50 reais. Você olha para ele e fala. O irmão fala para você: me empresta seu carro. Você olha e diz: me leve em casa. Você vai dizer? Você vai falar assim: não, meu irmão. Vai mandar você lá para o pastor Nael, no Espírito Cristão aí. Não dá uma carona nem depois do culto. Sabe o que Balaão ficou fazendo? Ele ficou entrando em decadência espiritual. Um outro princípio aqui para não entrar em decadência espiritual. Irmão, para de enrolar e obedece. Amém, igreja? Se Deus falou assim, ó, não é para ir. Então, quando Deus dá uma ordem clara, a gente não tem que ficar enrolando. Aqui Balaão ficou: peraí, fica aqui. Ele falava com o pessoal da gangue do Balaque e falava com Deus. Falava com Deus e falava com o povo da gangue do Balaque. Falava com a gangue do Balaque e falava com Deus. Irmão, olha para o irmão e fala assim: para de enrolar e obedece de uma vez. O sujeito está cansado de saber o que Deus quer dele. O sujeito está cansado de saber o que precisa ser feito. O sujeito está careca de conhecer a situação. Fica enrolando. Sabe, já passou 30 mil batismos. Ele falou: eu estou considerando ainda as possibilidades de eu descer a água do batismo. Eu comecei a pensar em batismo lá no líquido amniótico na barriga da mamãe. Eu estou com 60 anos, eu ainda estou pensando. Querido, para de enrolar e obedece. Amém, querido? Para de enrolar. A procrastinação entra no caminho cumprido, indecifrável e contemporâneo. As pessoas vão, em outras palavras, empurrando com a barriga. Vão procrastinando. O dia mais ocupado é sempre o amanhã. Amanhã eu vejo isso, amanhã eu vou lá, amanhã eu te ligo, amanhã eu vou no culto, amanhã eu vou na reunião, amanhã aquilo, amanhã aquilo. Amor, nós somos doidos, né? Quantos anos? O filho já faz 35 anos. E vamos comprar aliança? Para que aliança? Para que aliança? Aliança aqui no coração, dentro de Deus, ele começa. Irmã, esse malandro está te enrolando, irmão. Teu sobrinho já é avô, filho da tua irmã, e você não casou ainda. E ele está aí falando de aliança, monamundo, e tal, né? Vai na sua casa, almoça, janta, toma café, chega sempre a hora da comida do papá, e vai embora, e em casa não desenrola, não desempata, sabe que está na bênção. Então, irmãos, sabe qual é o problema? É essa procrastinação. Fica empurrando a barriga. Está aqui, ó. Olha, tem um parafuso aqui. Aí chega o outro. O que você está olhando? Ah, tem um parafuso que faltou aqui. O outro vem, o que está com ele? Mas senhor, tá bom. Nossa, olha. Alguém pode machucar, arrancar a perna aqui. Que coisa. Ô pastor, vem ver aqui, ó. Nossa, olha, vamos orar, vamos orar, vamos fazer com reza santa aqui. Aí veio o irmãozinho, com a chave de fenda, um parafuso. Aí o irmão, glória a Deus, resposta de oração, ô irmão, você é de Deus, eu vejo que você é profeta. Não é nada disso, não, então vim. Tinha lá em casa, eu não sabia se tinha na letra isso. Então eu já resolvi trazer de casa, já resolvi o problema, que aí é para o benefício geral de todo mundo. Então, tem muita gente que entra em falência espiritual que fica empurrando para a barriga. Ó, essa semana eu vou começar uma reunião de jejum, vou fazer um jejum, essa semana eu vou jejuar. Já vai 15 anos que a pessoa está falando isso. Então, irmão,
casa, sua família, seus relacionamentos. Se você vê pela palavra qual é a vontade de Deus no meio dos não cristãos, no meio dos cristãos, se você conhece a palavra, então para, Mateus, de ficar enrolando e põe ela em prática logo. Ah, porque a carne, as pessoas, não, queridos, somos nós. Balaão sabia exatamente o que Deus queria. Ele só não fazia porque ele realizava a vontade de Deus e a nossa. Muitas são as vezes que nós, como seres humanos, consideramos a nossa prioritária. Existe uma frase que é chave no meio cristão e que é a chave da procrastinação. Faz assim com a tua mão, estenda o dedinho assim. Tem evangelho, vira, põe em cima do peito, só a ponta do dedo. Assim é católico, assim é macumbeiro, assim é evangelho. Eu não sei, faz uns 20 anos que eu tenho percebido. Eu escrevi um livro sobre a ponta do dedo do crente. Ele põe assim, faz uma cara assim teológica. Ai, eu senti a coração, pastor. Não, mas está tudo errado, você está fazendo. Mas, irmão, é que eu senti no coração. Então, teu coração está te enganando, ele é um fanfarrão. A Bíblia diz isso lá em Jeremias 17. Para, fica enrolando. Então, queridos, amanhã é um bom dia para não ter enrolação. Se Deus sabe, por exemplo, que tem que chegar lá e falar alguma coisa para alguém, chega e fala, por favor, me perdoa, vamos continuar e tal. Parar com essa enrolação. Que a gente vai enrolando, e isso vai fazendo com que a gente vá se diminuir diante de Deus. Balaão, ele fez tudo isso. Ele ficou enrolando, ele perdeu a visão espiritual, ele utilizou o potencial que ele tinha em benefício próprio, e ele perdeu a visão espiritual. Ele começou a olhar tudo no natural, não tem nada a ver, a ponto de se tornar sinônimo de maldição. O livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, o Senhor Jesus fala para João de Balaão, fala dos Nicolaitas, fala do espírito de Jezabel, fala que tolera eles que são da doutrina de Balaão. Então, queridos, o Senhor nos chamou para que nós sejamos uma geração profética e atuante. Amém, queridos? Uma geração que é sal e luz nos seus dias. O Senhor nos dá palavras que nós podemos executar no nosso dia a dia. Então nós precisamos, com todo o nosso coração, utilizar aquilo que Deus nos deu para a glória do nome dele. Olha, se você é professor, lecione por amor a Deus. Se você é professora, lecione. Se você é gari, pintor, funileiro, soldador, mecânico, se você é presidente de sindicato, eu não sei qual que é a sua função no cotidiano, mas faça isso, querido, sabendo que isso vai ser um instrumento para glorificar a Deus. Ah, não, eu não faço porque eu estou ganhando mal. Então, olha a Deus, fala, Senhor, eu quero ganhar mais, eu tenho necessidade, por favor, me dá coragem para estudar, você se capacita, aí você passa no concurso e vai ganhar mais dinheiro. Mas enquanto estivermos fazendo o que estamos fazendo, precisamos fazer para a glória de Deus. Amém, queridos? Para as pessoas olharem para nós e falar, puxa, você é diferente dos outros. Você faz água com açúcar, mas você tem um jeito de fazer água. Você tem uma mexida na colher assim que, nossa, fica com gosto de milkshake, a sua água com açúcar. Não, mas isso aqui, o que eu faço com o meu Jesus? Aí a pessoa fala, nossa, eu quero desse Jesus. Se ele melhora tanto assim. Nunca faça aliança com gente, com situações, ou entre em circunstâncias do qual o Senhor te convocou, querido. Não pegue cachorro pelo rabo. Não faça aliança com as trevas. Jovens, não faça aliança com as filhas de Moabe. Homens, não façam aliança com convites. Mulheres amadas, olha, nós precisamos saber que o nosso coração já tem dono, ele pertence ao Senhor. Amém, queridos? Não possamos, que a gente não perca visão espiritual. Ontem de manhã, eu estava saindo do trabalho, eu estava um pouco irritado. Eu fiz cara 138, estava indo para casa e eu tinha que ir para o outro trabalho. E aí tinha um rapaz na rua que faz dessas
esses malabarismos. E frequentemente eu prestigio, falo, seu trabalho é legal. Não vai fumar pedra com isso, não, pode deixar. E aí ontem de manhã um rapaz fez o trabalho dele, parou do lado do meu carro. Ô, dá uma moedinha para ajudar. Não tem moeda. Ô, só uma moedinha. Não, se encosta para ele. Hoje não. Aí abriu o sinal e foi embora. Chegou lá embaixo, pensei, assim, eu não falei nada para ele. Mas no meu coração, eu pensei, ele devia estar trabalhando igual a mim. Querido, só que ele estava trabalhando. É eu que olhei o trabalho dele como sendo inútil. Podia não servir para mim, mas podia alegrar o coração de uma criança. Eu não tive naquele momento visão espiritual da coisa. Eu não entendi a coisa da ótica de Deus. Isso não é ser bom samaritano, não, querido. Isso é permitir que os nossos olhos sejam, a nossa visão seja filtrada por uma visão divina das coisas. Resultado, final de semana que vem eu vou ter que dar 5 pontos. E pedir desculpa, falar, mano, o seu show semana passada foi lindo. A mesma coisa de sempre. Mas eu fico pensando na valorização. Quem sabe se eu falar para ele, meu irmão, você é um artista, vai no Silvio Santos. Quem sabe essa palavra pode fazer com que ele saia daquele estilo de vida. Porque ele está tão acostumado a receber desprezo, crítica das pessoas, da sociedade, não é? Das quais eu faço parte. Então eu prefiro falar de mim. Então me faltou naquele momento a visão espiritual. Só que dá tempo de corrigir. Então eu fico pensando, se a gente pudesse praticar essas coisas aos milhares como nós estamos aqui. O mundo ia mudar? Com certeza não, mas o mundo de muita gente ia mudar. O coração de muita gente ia mudar. Muita gente ia se sentir valorizada. E alguém ia perguntar, por que você falou isso para mim? Aí é a hora de você jogar o sol nas águas. Aí é a hora da luz brilhar e espantar as trevas. Aí é a hora de mostrar que o caminho é Jesus, que Ele transformou a nossa vida, para a gente sair por aí transformando a vida de muita gente. Fique de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu queria ler com você de pé o Salmo de número 32, verso 8 até a 11, que diz assim, amados, o Salmo de número 32, por favor, leia comigo. Salmo de número 32, verso de 8 a 11. A palavra do Eterno diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos os que sois retos de coração. Amém, queridos? Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser assim, queridos? Vamos pedir a Deus que nos dê orientação para que a gente não seja como Balaão. Amém, querido? Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Vamos oferecer a Deus mais uma oração, mais alguns minutinhos. Vamos falar com Deus. O que a gente tem que fazer, a gente já sabe. Nós já aprendemos aqui que não podemos utilizar o que Deus nos deu para nós mesmos. Os nossos frutos são para a glória do nome do Eterno. O Espírito Santo nos informou de que nós não podemos fazer alianças, porque nós já somos aliançados, somos noivos do Cordeiro. Amém, queridos? Nós não temos dois noivos, dois amores. Nós temos apenas o amor do nosso Deus. Nós não podemos perder visão espiritual, porque somos seres espirituais. O Espírito Santo de Deus está em nós. Se uma mula pode ter visão espiritual, por que não um homem? O Espírito Santo nos informou nessa noite de que não adianta ficar esperando, tem que obedecer, não adianta enrolar. Se o Senhor deu a palavra, andemos nela.
Agora, querido, nós vamos pedir a Deus que nos dê o dínamos, o poder para fazer isso. Porque Paulo diz, colocando palavras nos meus e nos seus lábios: desventurado o homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto, este infelizmente eu pratico. Oh, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Na terra não tem, mas nos céus desce um poder, desce uma unção e desce um rio de vida, que torna possível colher frutos no deserto, que torna possível homens serem transformados em instrumentos eficazes e poderosos do Eterno, apesar dos seus defeitos, apesar das suas inclinações, apesar de mim mesmo, ó Deus. Eu creio que tu podes através de mim, creio que o teu poder é maior do que a maior força que a minha fraqueza tem. Feche seus olhos, pare de lutar consigo mesmo. É só se entregar a Deus e deixar que Ele faça, que Ele conduza. Em nome de Jesus, nós te adoramos aqui neste lugar porque Tu és poderoso. Nós estamos diante de Ti, Senhor, e diante de Ti tudo se torna possível, tudo se torna real, tudo se torna uma possibilidade e não um sonho. Deus, nós queremos nessa noite nos entregar a Ti, para Te pedir, não permita que como toda alma a gente perca o Senhor de vista. Na nossa geração, Senhor, muitos têm perdido a visão espiritual. Ó Deus, abre o céu sobre nós nessa noite, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente olhe os nossos irmãos, amigos, os nossos familiares, os nossos líderes, os nossos companheiros de vida, nossas esposas, maridos, filhos, como uma epifania, como um anjo que o Senhor colocou do nosso lado. Ó Deus, muitas vezes nós só valorizamos aquilo que perdemos, só choramos a perda de quem vai, mas nós não queremos ser assim. Nós queremos viver despertos, com os nossos olhos vigilantes. Por isso desperta os nossos corações, para que a gente viva a vida de um modo incomum, olhando as pessoas como gente especial, comendo a comida mais humilde como se fosse o maior dos banquetes. Oh Deus, trabalhando no nosso trabalho com alegria de quem lava os pés do próprio Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa simplicidade, tira de nós toda a complicação, toda a soberbia, toda a competição, e nos ensina a ser o maior de todos aqueles que servem, para que as pessoas olhem para isso e se apaixonem pelo Senhor através de nós. Faz de nós, ó Deus, cupidos do amor entre o Senhor e este espião, de herdar a salvação desses que ambos serão alcançados por Ti. Nós não temos naturalmente essa força, dá-nos esse poder hoje, em nome de Jesus, de não utilizar o Teu dom em nosso benefício. Nos dá o dom da visão espiritual sempre. Deus, dá-nos, ó Deus, o discernimento entre o bem e o mal, entre o sagrado e o profano, para que não estabeleçamos alianças que serão prejudiciais a nós. Por favor, guarda Teu servo e Tua serva de todo mal. Guarda essa igreja de todo tropeço. Abençoa, Senhor, como o Senhor tem abençoado até aqui os lares que essa igreja tem sustentado em oração, em pastoreamento. Que possa o Senhor continuar sendo colocado em evidência através da vida dessa gente tão linda que está aqui. Continua abençoando essa casa que chama pelo Teu nome, em nome de Jesus. E tudo aquilo que fizermos, Pai, seja para a honra e para a glória do Teu nome, que é bendito para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Quando Deus olha para Abraão e fala para ele: olha para as estrelas do céu,
estrelas que estavam firmemente colocadas no alto. Abraão não olhou assim estrelas cadentes. Ele olhou estrelas permanentes. Eu olho daqui e vejo estrelas permanentes. Amém, queridos? Olha para o irmão e diga: você não é uma estrela cadente. Diga: você é uma estrela permanente. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A sua vida. Amém. Olha essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.